casamento, dentro do contexto bíblico, liga duas pessoas. Se a gente for usar um padrão, se Adão e Eva for o padrão, então a gente vai ter que desconsiderar, inclusive, muitos casais heterossexuais, porque destoam desse padrão. Eu não sei se Adão e Eva eram loiros, se eles eram pretos, eu não sei se eles eram albinos, eu não sei quem eles eram. Então, tudo que destoe do conceito do padrão de Adão e Eva, então seria fora do padrão que a gente considera como aprovado por Deus. Para uma heresia ser criada, não precisa ser propriamente uma mentira, mas basta basicamente ser uma meia-verdade. E que sim, a pessoa que se relaciona sexualmente com outra pessoa, ela fica ligada àquela outra pessoa. Por isso que o Senhor ele é muito cirúrgico, no sentido que o homem e a mulher se tornem uma só carne, como diz aqui o texto. Gênesis 2:24. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas ela querer fazer essa comparação, que não saber se Eva era loira, Adão era loiro, tem olhos claros, os escuros, para poder definir ali um padrão para casamento de raça, cor, isso aí não deu não. Porque aqui é exatamente em Mateus 19, onde Jesus fala sobre o casamento, e onde ele é muito cirúrgico em relação, que aqui no versículo 5 diz, que, portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, assim como não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, o próprio Jesus, ele deixa sim um padrão claro, só que não é de cor ou raça, mas sim que é um homem e uma mulher que se tornem uma só carne. Porque o Jesus histórico, ele jamais iria desconstruir a própria Torá, em relação a dizer que ele aceitaria ou abençoaria relacionamento de pessoas do mesmo sexo. Porque em nenhum momento Jesus veio abolir a lei de Levíticos, mas testificar da própria lei de Levíticos, como está em Mateus 5,17. Então, certo é que o apóstolo Paulo traz todo esse novo direcionamento no Novo Testamento, como em Romanos capítulo 1, do versículo 24 e 27, de Timóteo capítulo 1, versículo 10, ou como de 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9, que deixa claro ali que houve pessoas que deixaram de ser efeminadas na igreja de Corinto. Ou seja, deixaram de ser homossexuais. Agora, o que eu não entendo dessa teologia é que eles não conseguem afirmar a colocação deles, ou muito menos provar o versículo que eles alegam que Deus une e abençoa as pessoas do mesmo sexo, sendo que claramente a palavra não dá espaço para isso. Só que muitos deles gostam de usar esse versículo 12 aqui para dizer que é uma justificativa ao relacionamento homoafetivo. Só que eu vou mostrar para vocês de uma forma muito objetiva que não tem nada a ver com isso. Aqui no versículo 12, quando fala aqui, porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. A quem receber isto, receba-o. E aqui, de uma forma totalmente objetiva, no Google, o que Jesus quis dizer sobre eunucos? Que além dos eunucos que já nasceram com esse tipo de problema e os que foram castrados por homens, Jesus fala sobre o outro tipo de eunuco, aquele que praticava o celibato e que se dedicava exclusivamente à vida religiosa e ao reino de Deus. Então, claramente existe um padrão, sim, na palavra de Deus no sentido do casamento. E o próprio Jesus deixa muito claro. E o próprio Jesus nunca trouxe nenhuma palavra de concordância a relacionamentos de pessoas do mesmo sexo. Então, claramente, a palavra traz sim um padrão no relacionamento do casamento e de união de pessoas heterossexuais, ou veio ser criada no século XVIII, né? Esse termo. Mas entre homem e mulher. E que há um propósito de procriação também, no sentido da família. Então, claramente a Bíblia é cirúrgica, a palavra de Deus é cirúrgica em relação que casamento é só entre homem e mulher. Então, de um homem e de uma mulher, onde o homem ou a mulher são estéril, porque Deus mandou eles crescerem e multiplicarem, então eu também estou saindo de dentro de um conceito de padrão. Olha, dói até o coração escutar um tipo de comparação, né? Mas vamos lá. John Wesley vai dizer que com a queda corrompeu a imagem divina de Deus no homem, ocasionando a depravação total, esse termo que ele usa.
Sendo assim, o corpo, alma e espírito foi afetado pela própria queda, perdendo a capacidade do homem buscar o Deus verdadeiro. Né? Por isso que Jesus veio em morte de cruz, pagar pelo nosso preço, e que nele a gente possa ser justificado e salvo, né? Por ele ter pagado o preço dos nossos pecados. Só que quando o pecado se fez no homem, né, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. A destituição trouxe essa consequência. Então o homem, claramente, ele hoje tem capacidades no sentido de ter doenças, algumas no sentido que a pessoa já nasce com alguns problemas de saúde, ou da própria mulher, como assim foi Sara, que não tinha capacidade de engravidar, mas aí é manifestada a glória de Deus e o poder de Deus, e ela teve um filho chamado Isaac. Então eu fico muito incomodado quando eu vejo esse tipo de coisa, porque, que comparação. Eu querer usar ali a passagem de Gênesis quando fala que o homem se torna uma só carne e que eles procriem, e querer arrastar isso para uma mulher que já nasce com problemas de ser uma mulher infértil. Eu acho muito desleal, bicho. Porque o mínimo de Bíblia que a gente sabe, como eu expliquei, o homem foi destituído da glória de Deus. E isso trouxe várias complicações no sentido moral, sexual, corporal, digamos assim, que a pessoa nasce às vezes com alguns problemas físicos e outros sentidos que o homem hoje tem problemas. Só que nisso hoje é manifestada a glória de Deus, assim como no Antigo e no Novo Testamento. Tantas mulheres que tiveram problemas em relação a não conseguir ser mãe, que às vezes até a ciência já trouxe esse desengano para elas, e eu conheço pessoas que já passaram por isso e foi manifestada a glória de Deus que essas pessoas tiveram filhos, mesmo a ciência contrariando essa ideia. Então a destituição trouxe sim problemas ao homem em vários sentidos, mas nunca vai justificar a homoafetividade. Eu já li a Bíblia do início ao fim. Não tem um versículo que Deus una ou abençoe pessoas do mesmo sexo, infelizmente. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha graça sobre a vida dessas pessoas. E que ele transforma sim. Eu não sei que tipo de evangelho que alguns conceitos como esse inclusivo, que acha que não precisam mudar, que Deus ama do jeito que a gente é, que isso não existe. Deus nos ama como a gente é. Se Deus nos amasse como a gente é, como pecador, com uma identidade caída, Deus não teria mandado Jesus morrer em morte de cruz pela gente em vão. Então, 2 Coríntios 5,17, quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E todo aquele que está em Cristo vive uma novidade de vida, vive um novo propósito. E eu falo por mim mesmo, é o meu testemunho. O Cristo que eu conheço, o Cristo que trouxe transformação na minha vida, o Cristo que trouxe cura em vários conflitos que eu tinha, não no sentido da homossexualidade, mas de outras coisas que faltaram na minha infância. Trouxe essa renovação de vida na minha vida. E o Cristo que eu sirvo, e que eu escutei a voz dele em casa falar comigo, ele foi muito objetivo comigo. Que eu tinha que fazer uma decisão em relação a viver a homossexualidade, que não era compatível eu ser o seu seguidor se eu quisesse caminhar com ele vivendo essa conduta de vida. Então, caminhar com Jesus em si influencia renúncias, conduta de vida cristã, vida de santidade, e que não existe esse que tem uma experiência com Jesus e permaneça no mesmo estilo de vida, simplesmente.